Oi, terceirão, tudo bem? Saudade de vocês, viu? Pessoal, eu preparei aqui uma videoaula curtinha, só pra gente trabalhar esse conteúdo da aula 6, que são verbos e advérbios. Vocês já viram isso lá no Fundo 2, mas a gente tem que retomar esse assunto. E ele aparece no texto teórico, o que eu trabalhei nessa videoaula, está no texto teórico das páginas 195 e 196, mas tem o resumo da aula também lá na página 188 e é do capa 2, ok? E aí a gente vai começar trabalhando, falando um pouquinho sobre verbo. Vocês vão lembrar, né, que o verbo ele é o núcleo da oração, tá? A gente fala que o verbo é o núcleo dos enunciados significativos, né? Ele é o centro da oração, né? Ele é o elemento nuclear principal, tá? Só que o que acontece? Tanto quanto o substantivo, o verbo ele não precisa de outras classes para poder ser usado, né? Então, quando eu uso, por exemplo, estudem, né? Sentem-se, calem-se, né? Pensem. Eu estou trabalhando só com verbo e o enunciado fica significativo da mesma forma, ok? E os substantivos e os verbos, quando eles se unem, né, eles são capazes de produzir enunciados em sentido completo, só os dois, bastam os dois, substantivo e verbo. Então, por exemplo, alunos, substantivo, estudam, verbos. Árvores crescem, crianças nascem, né? Idosos morrem, enfim, por aí vai. Você tem substantivo e o verbo, então os dois se bastam, tá bom? Os verbos, pensando nos verbos semanticamente, ou seja, na parte do significado, eles vão designar o quê? Ações. Então, tudo aquilo que a gente comete, andar, saltar, cantar, pular, né? Sorrir, enfim. Fenômenos da natureza, ventar, chover, amanhecer, entardecer. Os estados, né? Ser, estar, continuar, permanecer, ficar, andar, no sentido de estado, né? Que vocês conheciam esses verbos também como verbos de ligação, ok? E os verbos vão apresentar flexão, tá? Essa flexão ela vai ser trabalhada através das desinências, né? Como é que eu estudo a desinência? Desinência ela serve para quê? Para indicar pessoa, primeira, segunda, terceira do singular, eu, tu, ele ou ela, né? Ou então do plural, nós, vós, eles ou elas, ok? Número, né? Como já falei aí, singular ou plural, tá? A gente consegue perceber pela terminação do verbo, do tempo verbal, o tempo do verbo. E o modo, você tem o modo aí indicativo, subjuntivo e imperativo. Os tempos verbais, vamos pensar no modo indicativo. Você tem presente, pretérito perfeito, pretérito mais que perfeito. Você tem o pretérito imperfeito, futuro do presente, futuro do pretérito, né? E em compensação, no subjuntivo só tem três tempos, né? Que é o presente, pretérito, imperfeito e futuro. Imperativo não tem tempo, ou ele é afirmativo ou é negativo, tá? Tudo bem até aí, pessoal? E do ponto de vista morfológico, né, mórfico, o verbo ele é a única classe de palavras que apresenta flexões para indicar tempo. Então, por exemplo, quando eu digo flexões para indicar tempo, eu coloco só cantei, não coloco pessoa, coloco cantei, cantei, cantarei, canto. Você pode ver que aqui, ó, o radical ele não muda, né? Cante, cante, cante. O que vai mudar é a desinência, tá? As terminações do verbo. Então, se eu tenho cantei, eu já sei que é do pretérito perfeito. Cantarei, futuro do presente. Eu canto, presente. Ok? Ele também possui três conjugações, que a gente chama de primeira conjugação, segunda e terceira conjugação. Sendo que a primeira são os verbos que terminam em ar, a segunda er e or, no caso de por exemplo, né? E a terceira em er. Verbos regulares. Então, o nome já fala, regulares. Eles vão regular como radical. O verbo falar, por exemplo, tem radical fal, né? Então, ele pode ser conjugado em qualquer tempo, em qualquer pessoa, sem que esse radical altere. Então, veja, ó, falei, falassem, falariam, falamos, né? Falássemos. Então, o fal, que é o radical, ele permanece intacto. Então, por isso eles são chamados de verbos regulares. É o oposto dos irregulares, né? Porque os verbos, os irregulares, quando eles são conjugados, eles vão sofrer alteração no radical, né? E também nas terminações, claro. Então, aqui, ó, nós temos o verbo dizer. Então, o radical seria diz. Só que o que vai acontecer quando o conjuga ele muda, tá? Ó, digo, disser, direi. Ele não tem, né, essa linearidade que tem o verbo falar.
E os anômalos são aqueles verbos, gente, que na conjugação eles apresentam radical, né, com alterações muito mais profundas que os irregulares. Então, por exemplo, o verbo ser, o verbo ir, eles modificam muito mais do que os irregulares. Vamos pensar no verbo ser, eu sou, ele é, nós somos, né? Passado, ele foi. Tá vendo? Então, existe uma alteração muito maior que nos verbos irregulares, ok? Os verbos defectivos. O que acontece com os verbos defectivos? Os verbos defectivos, pessoal, são aqueles que possuem conjugação incompleta. Né? O que eu quero dizer com isso? Eles não se conjugam, né? Em todos os modos, em todos os tempos, em todas as pessoas, né? Então, um exemplo disso, o verbo falir, ele é um verbo defectivo. Por quê? Ele não vai ser conjugado em todos os tempos, em todas as pessoas. Por exemplo, ó, no presente do indicativo, ele é conjugado apenas no nós e no vós. E não é conjugado no presente do subjuntivo. No imperativo afirmativo, né, ele é conjugado apenas na segunda pessoa do plural, o vós. Então, você está vendo o que é verbo defectivo? Verbo defectivo são verbos que eles não são conjugados em todos os tempos, em todas as pessoas. Não é possível você fazer isso. Os verbos abundantes são aqueles que apresentam o particípio duplo, né? Ou seja, você trabalha as duas formas do particípio, tanto regular quanto irregular. Olha aqui, eu coloquei um exemplo da primeira conjugação, da segunda e da terceira conjugação. Aceitar, acender e imprimir. Então, você tem aceitado, que é regular, aceito no irregular, acendido no regular, aceso no irregular, imprimido no regular e impresso no regular. Você vai falar, Suzy, não lembro mais a diferença de regular para irregular. Eu não lembro quando a gente tem que colocar aceitado ou aceito. Os verbos regulares, gente, pela regra, né, na gramática, na norma curta, o verbo regular, para a gente usar aceitado, sempre vai ter como auxiliar, né, os verbos ter e haver. E o aceito, que é o irregular, a gente utiliza quando o verbo auxiliar for ser e estar, tá? Isso em todas as ocasiões, beleza? People. Muito bom, agora a gente vai trabalhar um pouquinho de advérbio. O que são os advérbios? Vocês vão lembrar também, porque vocês viram isso lá no fundo 2. O advérbio, gente, ele é uma classe de palavras, né, que, como o adjetivo também, né, ele vem de outras línguas, ok? Então, o prefixo ad, tanto do advérbio quanto do adjetivo, indica a ideia de proximidade, estar junto, ao lado de, né? Então, ad, junto. Junto do quê? Do verbo. Junto do quê? Do adjetivo, né? Da qualidade, da característica, tá? Pensando aí no adjetivo. Então, essa proximidade faz referência ao verbo no sentido de caracterizar esse verbo. Mas como caracterizar? Dando uma circunstância de modo, de tempo, de intensidade, né? E aí eu coloquei aqui um exemplo para vocês de Manuel Bandeira, um trechinho de Manuel Bandeira, né, do poema Só para Jaime o Vale. Então aqui, depois me deitei novamente, acendi um cigarro e fiquei pensando, humildemente, pensando na vida e nas mulheres que amei. Então o que acontece, gente? Essa palavra aqui que está grifada, esse advérbio aqui que eu deixei em vermelho, né, destaquei em vermelho, tá? A gente vai poder falar que esse advérbio se relaciona aos verbos da língua, né? No sentido de caracterizar esse processo aí. Então, aqui, ó, humildemente pensando, é um modo como eu estava pensando. Então, você observa que ele está caracterizando esse processo aqui, ó. Então, humildemente caracteriza o modo que eu penso, tá? Então, por exemplo, vamos pegar outro aqui, ó. Aí eu coloquei aqui, contudo, ele não é modificador exclusivamente do verbo, né? Por que eu tô falando isso, gente? Porque aqui, ó, consta, né, que a gente pode afirmar que o advérbio se relaciona aos verbos da língua. Só que não só, tá? Naquela circunstância, sim. Ele também pode modificar adjetivo e pode modificar até o próprio advérbio. E aí eu coloquei dois exemplos aqui bem básicos, tá?
Para quem se diz distantemente alheio a esse assunto, você está até bem informado. O que acontece? Distantemente é o modo, né? É um advérbio de modo. Então, para quem diz distantemente alheio, é o modo como estou. Alheio, distantemente. Então, ele está modificando o que aqui? Um adjetivo. Ao contrário da oração anterior, que modificava o verbo, né? Modificar no sentido de circunstância. Então, temos o advérbio distantemente que modifica o adjetivo alheio, representando uma qualidade, uma característica para este advérbio aqui, beleza? Ou melhor, perdão. O advérbio apresenta uma característica para esse adjetivo, ao contrário, a louca. O artista canta muito alto, tá? Então, muito é um advérbio de intensidade. E mal é o modo como o artista canta, é outro advérbio. Então, nesse caso aqui, o advérbio de intensidade muito também está modificando outro advérbio de modo, tá? Então, em ambos os exemplos, a gente pode verificar que se trata de somente uma palavra funcionando como advérbio, beleza? E aí, gente, para finalizar, eu coloquei aqui, ó, no quadro, que trabalha as circunstâncias, né? Tempo, modo, lugar, intensidade, dúvida, negação, afirmação, né? Dos advérbios. E só que antes, só para lembrar vocês, né? Tudo que a gente estava vendo até então, o advérbio está sendo representado por uma única palavra, só que a gente também tem a locução adverbial, né? Que é representado por mais de uma expressão. Então, por exemplo, às vezes, sem dúvida, frente a frente, de modo algum, são locuções adverbiais, né? Cada um indica um tempo, uma circunstância, um modo. E aí aqui, circunstâncias de tempo, eu não vou ler todos, né? Mas só comentar mesmo por alto. Circunstâncias de tempo. Então, você tem aqui, ó, hoje, sempre, nunca, cedo, à tarde, né? Então, todos esses advérbios aqui, eles apresentam uma circunstância de tempo. Então, aqui tem advérbio e locuções adverbiais, ou seja, quando você tem mais de uma expressão. De lugar, aqui, lá, onde, à direita, à esquerda, né? À direita, em cima, locuções adverbiais. Modo, bem, mal, olha o mal aqui, né? De novo aparecendo. Rapidamente, lentamente, né? Normalmente, pessoal, ó, normalmente, tá vendo? Os advérbios de modo, né? Eles, quando tem mente no final, eles vão sempre estar ligados a advérbio de modo, beleza? Face a face, à vontade, às claras, às escuras, né? Todo advérbio de modo. De intensidade, aqui. Pouco, mais, menos, apenas, bastante, de todo, demais, muito, dúvida, talvez, provavelmente. Você vai falar, Suzy, ó, possivelmente. Você não falou que provavelmente, que tudo que termina com mente geralmente é de modo? Sim, mas quando eu digo provavelmente, possivelmente, não indica modo, indica o quê? Uma dúvida. Possivelmente irei à sua festa. É uma dúvida, eu não estou afirmando nada, né? Possivelmente não indica modo, e sim uma dúvida. Provavelmente irei, sei lá, fazer minhas compras. É uma dúvida, não está indicando modo, tá? Você tem que ver, né, o significado da circunstância aí. Aí você tem de afirmação, sim, certamente, efetivamente, realmente a mesma situação do que a gente estava conversando agora sobre a dúvida, tá? Certamente, efetivamente, realmente não indica modo, né? Rapidamente, lentamente indica. Negação não, de modo algum, de jeito nenhum, absolutamente. Tá bom, meus amores? Saudades de vocês, espero que vocês tenham gostado. Eu quero marcar uma aula semana que vem online com vocês, tá? Lá no Classroom, aquele Hangout Meet. Tá bom, meus amores? Beijos, amo vocês.